Semana da Criação. Os astros no firmamento. Este é o quarto estudo de nossas considerações com respeito aos atos criativos de Deus. E nós vimos o estado em que estava esta região do imenso universo de Deus, sem forma, vazia. Havia apenas céus primitivos, águas primitivas, terras primitivas, um ambiente totalmente inóspito e inadequado à vida. Não havia absolutamente nada. Então, Deus se faz presente através de seu Espírito e ordena o surgimento da luz que ilumina as trevas que predominavam naquele ambiente. Foi tarde, manhã, o primeiro dia. Então Deus ordena que do meio das águas tenha lugar uma expansão, uma abertura, um bolsão, por assim dizer, né? Estabelecendo então o firmamento como céus acima desta expansão, de maneira que nós vamos ter águas acima desta expansão deste firmamento e as águas abaixo, né? Que ainda assim cobriam a superfície da terra primitiva. No terceiro dia, então, nós vamos ver Deus ordenando que haja uma separação, né? Um ajuntamento destas águas num só lugar, de forma que aparecesse a parte seca. Por que aparecesse? Porque ela já existia, né? O que Deus traz à existência nesse presente momento é a luz e esta expansão no meio das águas. De maneira que não precisou ele dizer haja terra. A terra já existia, né? Lá no princípio de Gênesis 1:1, né? Nós já mencionamos isso nas postagens anteriores. O fato é que surge a terra junto à vegetação e agora estamos nós no quarto dia, ou seja, foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia e agora Deus no quarto dia vai nos dizer o seguinte, de acordo com Gênesis capítulo 1, versos 14 em diante, nós lemos: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e para anos. Pausa. Observe que o mesmo uso que Deus fez no primeiro dia e no segundo dia, ele agora faz no quarto. Qual é o uso? E disse Deus: haja. O que isso significa? Que ele trouxe à existência algo que não havia. Assim como ele disse haja luz no primeiro dia, assim como ele diz haja uma expansão no segundo dia, no terceiro dia ele não disse haja terra. Ele disse o quê? Ajuntem-se as águas que já existiam e apareça a porção seca que já existia. Percebe a diferença? Agora, no quarto dia, ele torna a usar aquele mesmo método, né? Com o princípio do poder criativo da sua palavra. Haja luminares onde? Na expansão dos céus, no firmamento, ou no limite do firmamento. Estão entendendo? Então, essa teoria de que quando Deus disse haja luz no primeiro dia da semana, na verdade, tinha que ver com a luz do sol que Deus vai fazer surgir no quarto dia, de fato, isso não tem fundamentação bíblica. Isso é uma teoria humana. Isso é uma especulação de homens. Compreende? E por que nós afirmamos isso? Porque os termos da palavra de Deus estão nos dizendo. Simples assim. E qual é a função destes luminares? Fazer separação entre o dia e a noite. Ou seja, sejam eles para sinais, para tempos determinados,
com respeito às festividades e para dias e anos. Ou seja, a função destes luminares é o quê? É controlar o tempo e marcar as festividades e apontar os sinais. Estão entendendo? Por que é importante esse detalhe? Porque nós vamos ver que há uma diferença entre o calendário estabelecido por Deus, não tem nada a ver com os judeus, no primeiro momento, e o calendário instituído pelo homem. Bom, prossigamos. Verso 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Veja, Deus criou estes luminares para quê? Na expansão dos céus ou no firmamento. Para quê? Para alumiar a terra. Não foi para alumiar o imenso universo escuro, cheio de galáxias infindáveis. Não. Não. E ele está lá a 150 milhões de quilômetros de distância, sendo 100 vezes maior do que a Terra, e ele não ilumina nada ao seu redor, mas ilumina a Terra. Não é estranho essa teoria? Não é questionável? Como assim? Tão gigante só ilumina a Terra? Pelo contrário. Ele pode até ser 100 vezes menor do que a Terra, porque ele é uma lâmpada. Luminares. O que é uma luminária? O que é um luminar? É algo que ilumina o ambiente. Eu estou aqui no ambiente. Ó, tem uma lâmpada ali, tem mais uns acessórios aqui. Mas olha o tamanho do ambiente em relação. Estão entendendo? Deus é objetivo nas suas colocações. Tá? Deus é objetivo. E é claro. Para alumiar a terra. Por quê? Estás falando aqui da expansão dos céus da terra. O bolsão que Deus abriu no meio das águas é o bolsão. Tem uns limites. Tá? Eu mostrei no texto anterior, né? Circular, que fecha com o domo tridimensional. Então é esse bolsão aqui, ó, no meio das águas, tá? No meio das águas. Então, essas luminares só pode estar onde? Fora disso? Fora desse cosmo? Não. A Bíblia não diz isso. Prossigamos. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. O sol governa o dia, controla o dia, e a lua a noite. É incrível isso. A lua marca o tempo. Assim como o sol controla o dia. Existe uma relação. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. De novo é reenfatizado o fato. Será por quê, hein? Será porque Deus viu que os homens, os seguidores de Baal, do Deus Sol, né, eles manipulariam a verdade? Obviamente, né, os homens se acham sábios, né, mas Deus, conhecendo a astúcia deles, se antecipa e nos mostram, né, as provas disso. Então é reenfatizado que Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. O objetivo é o nosso ambiente, mais nada. Tá? E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, o quarto dia. Ponto. Tá? Entenderam, meus queridos? Foi tarde de manhã, o quarto dia. Os astros celestes são uma designação do nosso cosmo. Entendem? São uma designação do nosso cosmo. Diz respeito a nós.
Lá em Salmos, no capítulo 19, nós vamos ter uma ampliação do que ocorreu na semana da criação. Porque Deus foi dando detalhes, né? Em Jó, por exemplo, muitos detalhes. Compreende? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Os céus, o firmamento. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Quem controla o dia? O sol. Quem controla a noite? A lua. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, testemunha silenciosa, nos dizendo que é a verdade. Então eu tenho a palavra, um assim diz Yahvé, eu tenho a natureza, a criação, e tenho Cristo. Porque Cristo disse que Deus é aquele que faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos. A sua chuva caia sobre bons e maus. Bom, se a queda da chuva é literal, porque o movimento do sol não pode ser literal. Tem que ser simbólico. Opa! Cristo também é mentiroso? O pôr do sol é literal ou é simbólico? Hã? A semana da criação é um evento literal ou simbólico? Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Olha, extensão da terra. Que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Olha aqui, senhores, extremidades. Qual a extremidade do universo como a ciência moderna coloca? Qual a extremidade? Agora, o nosso mundo tem extremidade. Tem limites. Está aqui na palavra. Qual a extremidade de um globo? Cadê a extremidade? Cadê a extremidade da contenção das águas? Nada se furta ao seu calor. Dizem que o Sol, a 150 milhões de quilômetros, não ilumina nada, não aquece nada lá, mas ilumina e aquece aqui. A Bíblia diz que nada se furta ao seu calor. Então, quando os homens dizem que o calor do Sol não alcança ou não ilumina, espera aqui. Como? Olha o comentário bíblico. O firmamento é a vastidão do céu. Curso. Davi descreve a rotação da Terra do ponto de vista de um homem na Terra. Ele não está ensinando que o Sol gira em torno da Terra. Me engana que eu gosto. Da mesma maneira, nós usamos expressões como o Sol nasce e o Sol se põe para descrever a rotação da Terra, que tecnicamente o Sol não se põe nem nasce. Me prova pela Bíblia. Como assim o Sol não nasce e não se põe? Não é literal. Levítico 23, 32, de uma tarde à outra, foi tarde e manhã o primeiro dia. Percebem? Percebem? O sol se põe, sim, porque é ele quem se movimenta. A oração de Josué deu testemunho disso. A instrução de Deus ao rei Ezequias junto ao profeta Isaías, que faria a sombra retroceder junto com o sol, dá testemunho disso. O Senhor Jesus deu testemunho disso. Paulo também deu testemunho. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Eles estavam ali metaforizando? Qual a base bíblica? Qual o fundamento? Em povo da Bíblia, percebe os ardis do maligno? São mitos. Não foi literal. E as regras bíblicas? E um pouco aqui, um pouco ali. E o método. O que é literal, o que é simbólico. E há aplicações de simbolismo quanto à literalidade. Então vamos separar uma coisa da outra. Por exemplo, nele pôs uma tenda para o sol. A tenda é uma metáfora para apontar o firmamento que está acima do sol. Uma tenda sob o sol. Uma metáfora, descrevendo uma realidade. Então, senhores, tá aí. Os astros e o firmamento. Os astros estão no firmamento, nos limites do firmamento, não fora. Isso é Bíblia. E claro, exige-se fé. A gente tem que crer pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Entenderam? Bom, até o nosso próximo estudo. Semana da Criação. Dá o que pensar, não? Os ensinos de Babilônia estão caindo por terra. E a palavra de Deus está sendo exaltada. Deus vos abençoe.